Esse é um vídeo de introdução à jornada alquímica pelo Enneagrama, ao curso Corpo em Alquimia. E nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês a perspectiva através da qual eu proponho esse trabalho. O Enneagrama, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, é um símbolo que vem do Oriente, de um lugar ao certo desconhecido, uma origem exata desconhecida, mas que tem uma relação com os sufis, com o povo do Oriente Médio e alguns dizem até com os egípcios, enfim, tem várias culturas por onde esse símbolo percorreu, até que Gurdjieff encontrou uma escola de mistérios que trabalhava com essa forma e ele apresentou esse símbolo para o Ocidente e desde então esse símbolo tem sido utilizado para basear um estudo dos tipos de personalidade. Então, dentro dessa compreensão da psicologia ocidental, compreende-se que cada um dos pontos do Enneagrama, que são 9 pontos, é uma frequência específica que dá o tom para uma personalidade, ou seja, dá alguns parâmetros de pensamento, de perspectiva, de forma de ver o mundo, que então condiciona padrões emocionais e de atitudes perante a vida. Então, uma predisposição a ter alguns tipos de interesse, alguns tipos de dificuldade, e assim tem se estudado o Enneagrama. Observando esse símbolo no meu processo pessoal e através da forma como eu fui apresentada a esse símbolo, que foi através de um homem que trabalha de uma forma muito profunda com a sexualidade psíquica feminina, eu começo a observar que o que conecta todos esses pontos, esse círculo que contém essa geometria sagrada, raramente é sequer mencionado. Então a intenção desse vídeo é compartilhar com vocês o meu estudo que questiona as bases do autoconhecimento como a gente tem caminhado até então no Ocidente. Apesar de que temos várias escolas que buscam fazer essa ponte entre a espiritualidade e a psicologia, eu sinto que muitas vezes ainda falta realmente uma metodologia para que essa integração possa realmente abarcar todas as possibilidades, todas as expressões de espiritualidade que o ser humano vivencia, né? Como se a intenção da psicologia integrativa fosse realmente de enxergar o aspecto espiritual de tudo que é psicológico e, fazendo isso, ressignificar todos os aspectos de adoecimento psíquico devido ao esquecimento do aspecto espiritual. Então, essa é a base da metodologia e dessa teoria experiencial com a qual eu venho trabalhando nos últimos anos e que tem sido o grande norteador da minha busca, da minha vida pessoal e caminhada profissional. Então, eu parto do princípio de que todas as qualidades da nossa essência, da essência do ser humano, são representadas por esses 9 pontos do Enneagrama.
que estão também relacionadas com os planetas, as cores. Tem um infinito de correlações que se poderia fazer, mas são algumas qualidades que são incorporadas dentro de todos nós. Então, ao invés de usar o Eneagrama como um estudo de quem é cada tipo, né? Eu sou tipo 1, eu sou tipo 2. Não, a gente está aqui compreendendo que todos temos todas essas qualidades e elas nos atravessam e acompanham em determinados momentos da nossa jornada. E partindo dessa compreensão de que nascemos com qualidades essenciais, como se fôssemos realmente sementes, que são pontos de conexão desse vazio infinito, que podemos falar do cosmos, de Deus, da fonte, e nos condensamos até nos tornarmos pontos de expressões de determinadas qualidades. Para que essas qualidades possam desabrochar, elas precisam de determinados elementos. Elas precisam de sol, de terra, de água, de nutrientes, de ar e tudo isso. E todos esses elementos, assim como uma semente que está fora e precisa de todos esses elementos, todos esses elementos são aspectos intrapsíquicos também. Então, para dar uma super simplificada, mas o fogo pode ser um correspondente da nossa capacidade de foco, de atenção, porque tudo a que a gente dá atenção se ilumina na nossa consciência e logo cresce, se expande. E assim, todos os outros elementos existem também dentro da nossa consciência energética, do nosso mundo interno. No entanto, quando a gente chega aqui no planeta e não recebe um espelhamento dessas qualidades da nossa essência e uma sustentação para que essas qualidades possam serem cultivadas e assim organicamente encontrando a sua forma de expressão através das nossas paixões, dos nossos talentos, das nossas inquietações e tudo isso, como a gente não recebeu isso da nossa cultura e, por consequência, não recebeu isso dos nossos pais, porque por razões históricas da cultura patriarcal realmente se criou uma cisão mental. Eu acredito que a principal cisão que o patriarcado traz é essa separação entre o aspecto espiritual, que está muito conectado com o aspecto da morte, da transformação e da criação. Então, todos os aspectos que trazem dinâmica foram negados pelo patriarcado porque ele parte do pressuposto que a gente precisa manter, sustentar, né? Ele parte da necessidade da consistência, da proteção, da defesa. Então, ele condenou às sombras todas as dinâmicas que fazem parte do processo criativo, e por isso que grande parte desse trabalho tem a ver também com um resgate da dimensão espiritual e criativa, não só física, mas psíquica, da nossa energia sexual, porque é justamente a energia que nos conecta com o princípio criativo que existe em tudo, e é através da qual a gente encontra o nosso lugar no mundo, a nossa potência, o nosso pulso. Então, dentro desse símbolo do Eneagrama, cada um dos pontos, cada um dos 9 pontos, vai revelar uma forma, uma dinâmica que acontece quando uma qualidade da alma é distorcida, ou seja, quando uma potência energética, um elemento fundamental para a nossa existência
enquanto ser, é ignorada, tem a sua existência velada, porque mais profundamente a principal nutrição para a nossa alma é realmente a sabedoria, é um estado de consciência, de presença que consegue reconhecer através da própria sensibilidade essa mesma sutileza num outro ser. E como a gente vive numa dimensão onde a gente só acredita no aspecto material das coisas, é como se a gente nunca tivesse visto no reflexo da vida a nossa sutileza, a não ser em momentos considerados experiências místicas, que podem ser experiências espirituais ou podem ser experiências com a natureza, que nos reflete a nossa própria essência e nos desperta, ou um grande amor, por exemplo, que realmente pode trazer para fora esses aspectos que estão congelados por trás dessa consciência que está adormecida atrás de dogmas que julgam a nossa existência como material e que então ficam tentando controlar essa existência porque deixam de confiar, porque deixam de compreender que existe uma sabedoria no que parece o caos. Para quem desconhece o caos dentro de si e a potência criativa dos nossos ciclos e dos nossos processos de transformação num processo de renascer, tudo que traz movimento é ameaçador. Então a gente, enquanto humanidade, ainda está muito presos tentando controlar coisas fora de nós, seja trabalho, seja relações, seja status, seja a nossa identidade, porque a gente está tentando se segurar numa ideia que nos foi passada a respeito do que devemos ser para pertencer, que é basicamente uma distorção justamente dessa consciência que a gente consegue acessar quando a gente tem uma guiança, quando a nossa mente se abre para conceber essa possibilidade de vida onde a gente já pertence. Porque enquanto a mente não consegue conceber, a gente não consegue experienciar. Então, por isso a importância de realmente nutrir a nossa mente para que novas emoções possam ir sendo geradas dentro de nós, porque são essas novas emoções que vão gerando um novo espectro de atitudes, de formas de ser no mundo, para que a gente realmente possa então ver a transformação que todos concordamos que é tão necessária, mas que realmente só pode existir de dentro para fora, porque foi o fazer de fora para dentro que distorceu aquilo que tem uma inteligência natural. Então, eu vou finalizar essa breve introdução com uma frase do Gurdjieff sobre o Eneagrama no livro A Busca do Milagroso, por Ouspensky. Ele diz assim: todo o conhecimento pode ser incluído no Eneagrama e com a ajuda deste pode ser interpretado. E nessa conexão, apenas o que um homem é capaz de colocar dentro do Eneagrama, ele realmente sabe, isso é, compreende. O que ele não consegue colocar dentro do Eneagrama, ele não compreende. Para o homem que é capaz de utilizá-lo, o Eneagrama faz livros e bibliotecas completamente desnecessárias. Tudo pode ser incluído e lido através desse símbolo. Um homem pode estar sozinho no deserto e traçar o Eneagrama na areia e ali ler as leis eternas do universo. E toda vez ele pode aprender algo novo,
algo que ele não sabia antes. O Eneagrama é um hieróglifo de uma linguagem universal que possui tantos significados diferentes quanto níveis de homens. O Eneagrama é um esquema diagramático de perpétua moção, isso é, a máquina do eterno movimento. Mas é claro, é necessário saber como ler esse diagrama. A compreensão desse símbolo e a habilidade de utilizá-lo dá ao homem um grande poder. É um movimento perpétuo e é também a pedra filosofal dos alquimistas. A minha intenção é apresentar para vocês um mapa do processo de transformação interno, que é um reflexo das leis cósmicas de criação, a partir do meu entendimento pessoal, da minha caminhada pessoal no caminho do autoconhecimento e no despertar dessa energia feminina, dessa energia receptiva, que foi o que me possibilitou expandir a visão para perceber que todos os aspectos do autoconhecimento pelos quais eu já tinha passado são um fragmento desse Eneagrama. Então, basicamente, cada um das frequências do Eneagrama vem de uma ressignificação, de um caminho espiritual, de uma cultivação espiritual que eu trilhei nessa vida, mas que num determinado momento se revelou limitada. E ao invés de dizer, isso não é tudo, então isso não é nada, quando esse campo do zero, desse círculo que interconecta tudo, foi sendo impregnado na minha psique e eu fui me tornando mais aberta, eu comecei a enxergar realmente que todos os pontos justamente são diferentes aspectos de uma mesma verdade. E a minha esperança é que isso possa movimentar a sua compreensão a respeito da sua própria vida e a sua própria ressignificação sobre aspectos da sua vida que você talvez tenha negado, que você talvez tenha desvalorizado por acreditar que eles te atrapalhavam, que eram problemas, né? Então, essa pedra filosofal, na forma como eu entendo, é realmente quando a nossa vibração se eleva e a gente consegue mudar a nossa perspectiva e aí aquilo consegue se apresentar como realmente a pedra que possibilita a nossa transformação, né? A pedra através da qual a gente consegue extrair a matéria-prima da nossa essência, da nossa sabedoria. Então, não é uma fórmula pronta, é muito mais um convite para uma exploração que foi muito guiada pela minha intuição e que eu acredito que realmente só pode ser guiada pela intuição de cada um, porque, como eu disse, eu trilhei muitos caminhos, desde a psicologia ocidental e diferentes caminhos da psicanálise, da psicologia analítica junguiana, da fenomenologia existencial, do psicodrama, até uma diversidade de caminhos espirituais, dos mais New Age aos mais ancestrais, de um resgate das nossas origens africanas. E eu realmente cheguei a essa compreensão dentro de mim de que todos tiveram um sentido muito importante na minha caminhada de despertar um determinado aspecto da minha consciência, mas que é realmente juntos, é realmente nessa sinergia dessa compreensão desse todo que tudo engloba e que tudo transforma por englobar, por integrar, por aceitar, que é o princípio feminino da nossa Mãe Terra também, que consegue revelar os mistérios que são tão urgentes de serem resgatados e que moram dentro de cada um de nós a partir
das coisas mais banais da nossa existência é que a gente descobre as potências mais infinitas do universo. Então, por enquanto é isso que eu gostaria de compartilhar. Eu vou fazer uma série com alguns vídeos para introduzir esse contexto dessa metodologia, e nesse processo qualquer pergunta, qualquer curiosidade, qualquer ponto de vista é muito bem-vindo para acrescentar no diálogo e para abrir essa compreensão para todos nós. Axé!